Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um podcast do Vozes da Inclusão. Hoje com o tema Inclusão na Escola, né? Nós conversamos sobre acessibilidade nas tecnologias, né? Na tecnologia para pessoa com deficiência visual. Também conversamos sobre o cinema, né? Como uma pessoa com deficiência visual assiste um filme, as diversas maneiras, né, da gente assistir um filme. E hoje nós trouxemos, né, a inclusão na escola, que também é um tema muito importante. Eu estou aqui com o professor Vinícius, né? Olá, professor. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma vez é um prazer estar aqui junto com você para a gente tratar de mais um tema muito interessante para nós deficientes visuais. E dessa vez falar um pouquinho sobre a inclusão na escola e nos institutos federais, né, que somos representantes aqui. Você como discente, eu como ex-discente, agora docente, né? E hoje a gente trouxe uma convidada bastante especial aí, Edna França, que é coordenadora do NAPNE, do campus Cuiabá, que veio trazer as experiências, os pontos de vista dela aqui pra gente trocar uma ideia. E aí, Edna, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou coordenadora do NAPNE, como o professor Vinícius falou, e queria falar um pouquinho para vocês da nossa realidade lá no campus Cuiabá hoje, que é o maior campus, né? Um dos mais antigos e o maior, tanto em número de estudantes quanto em estrutura física na cidade, pelo menos. Ótimo. Sim, maravilha. É muito especial, Edna, a sua presença aqui no nosso podcast, porque é interessante ter uma pessoa para conversar conosco que entenda do assunto, porque a gente estava comentando esses dias, é fácil a gente conversar entre alunos sobre inclusão na escola, né? Mas, e a gente vai falar o nosso ponto de vista, as nossas opiniões, mas é interessante uma pessoa que convive e sabe da realidade, né? E de como funciona a inclusão no ambiente escolar. Você falou da estrutura física, né? Do campus, né? O que você pode falar para a gente sobre a acessibilidade na locomoção, né? Da pessoa com deficiência visual ou com deficiência física, né? Pessoa que utiliza cadeira de rodas, por exemplo, para se locomover no campus. Luiz, hoje eu diria que está 100% melhor do que há 5 anos, mas ainda há um longo caminho a percorrer. O campus ele tem 110 anos, se eu não me engano, 109 anos, né? Então é um prédio muito antigo. Então ele não tinha rampas, ele não tinha, eu diria, nenhum tipo de acessibilidade. Então tudo começou a ser construído, né? Mais ou menos 5 anos. E ainda há muito a ser feito. Foram colocadas rampas, né, de acesso aos principais pisos. Para ter uma ideia, nós não tínhamos acesso ao terceiro piso, nem por escada, nem por rampa, né? Então, faz pouco tempo que começou essa adaptação da estrutura física do campus Cuiabá. E por ele ser um prédio antigo e histórico, ele exige muitas autorizações, né, muita burocracia para você fazer qualquer coisa nele. Então, tá tudo em processo de adaptação, tá? Então, temos rampa hoje, temos elevador, mas ainda há muito a ser feito, né? Uma das coisas que o NAPNE solicitou com urgência foram os pisos táteis, né? As identificações em braille, em libras, isso nós ainda não temos, né? Então já foi solicitado.
E estamos aí, trabalhando nessa adaptação, mas ainda há muito a ser feito. Legal. Sim, na verdade, acho que não só na acessibilidade, agora não falando só do campus, né? Só só dos institutos federais, mas acho que em toda a inclusão ainda há muito a ser feito, ainda tem muita coisa para fazer, não só na escola, acho que em toda a inclusão, agora falando de um modo geral, né? Tem muita Verdade. coisa a ser feito ainda. Uhum. Eu sou estudante, né, do campus Cuiabá, estudo no campus Cuiabá atualmente. O ensino lá é maravilhoso, é incrível. Os professores, eles são super capacitados, é muito interessante. O ensino deles é perfeito. Mas então, Edna, a gente estava agora falando do ensino, né, dos professores. Você acredita que ainda falta muita formação, muitas orientações para que a gente possa ter... Você acredita que o ensino precisa melhorar aí na área da pessoa com deficiência? Você acredita que tem algo a fazer, mais coisas para melhorar o ensino? Ou não? Com certeza tem. Mesmo porque, né, o ensino, de modo geral, é um processo. E como um processo, ele é contínuo, né? Então, ele sempre está melhorando, mudando, se adaptando, né, se adequando. E essa adequação se refere muito aos estudantes, né, ao perfil dos estudantes. E no campus Cuiabá não é diferente. Até 2017, eu diria, né, nós tínhamos no campus pouquíssimos estudantes com deficiências. Então, sempre era 1, 2, o máximo que se chegou a ter no campus foram 4 estudantes ao mesmo tempo. Pelo menos os estudantes que se identificavam, né? Porque nós temos a questão que o estudante, muitas vezes, ele não quer se identificar, né? Não quer... Sim, não se identifica como pessoa com deficiência, Isso, né? Nós temos essa questão bem forte lá no campus, né? Dele não querer se identificar. Ele geralmente fala que não precisa de apoio, né? Seja pedagógico, institucional, curricular, de estrutura, né? Ele geralmente fala isso. Então, Às até vezes a família não aceita também, né? Também temos muitos casos assim, infelizmente. Acaba considerando que é um problema passageiro, né? Que não tem tanta importância, que o aluno consegue superar isso sozinho. Então, nós temos essas questões, e até 2017 era um número reduzido identificado. Então, como que acontecia esse atendimento, né, pelo NAPNE no campus? Era individual mesmo, tá? Então, a equipe do NAPNE era super reduzida, tinham 2 pessoas, a psicóloga e a intérprete de Libras, que nós sempre tivemos. Então, elas faziam um atendimento individual desses estudantes e faziam um acompanhamento dele no decorrer do seu processo de aprendizagem. E pronto. Nós não tínhamos ações esporádicas, né, de inclusão, palestras, rodas de conversa, né, isso sempre tivemos. Mas não havia uma ação de abrangência maior dentro do campus, tá? Eu diria que os estudantes eles se misturavam, né, aos demais, e não havia essa visibilidade do estudante com deficiência, tá? Então, essa situação não demandava a intervenção do NAPNE em situações específicas com esses estudantes. A partir de 2018, quando nós começamos a receber um número grande de estudantes, né, quando mudou a lei de cotas, aumentou as cotas em todas as instituições, aí sim nós começamos a receber um número relevante de estudantes. Então, começamos com 20, depois 30, depois 40. Hoje nós temos 83.
Então, Nossa. Impressionante esse número, não sabia mesmo. isso. Então, assim, esse aumento gradativo, né, ele demandou do NAPNE uma mudança aí de perfil, né? É impossível você atender essa quantidade de estudantes individualmente. Então, ele demandou uma mudança aí, né, e a gente tentou institucionalizar algumas ações, como a identificação desses estudantes, né, orientação aos docentes, orientação por departamento, acompanhamento da adaptação curricular, né? Então, nós começamos a tentar institucionalizar isso. Como é uma situação nova, né? Imagine. Então, a gente está aí na batalha até hoje, né? Trabalhando formação de professores, formação de estudantes, contratação de profissionais, que nós também precisamos muito, né, para fazer esse atendimento da forma como deve ser feito. Então, tudo isso gerou essa mudança. Então, é muito recente. Dentro do Instituto, né, dentro do Campus Cuiabá, o Campus Cuiabá hoje tem 4.300 e poucos estudantes. Então, é um número muito grande. Então, a gente não consegue fazer a inclusão em 4, 5 anos, né? Não podemos dizer que a inclusão acontece em um período tão curto. Mas, graças a Deus, nós tivemos, assim, grandes mudanças. Hoje, o professor, ele solicita o apoio do NAPNE, ele solicita as formações específicas, ele fala o que ele precisa, né? Olha, não estou conseguindo adaptar um material de física para um estudante, como que eu faço? Então, a gente busca essa formação para esse professor, né? Busca o profissional, se nós não temos na escola, né? Buscamos o profissional que possa dar esse apoio ao professor. Então, isso para nós é muito significativo, né? Porque o professor, ele está preocupado com esse estudante hoje. Então, ele está em busca desse conhecimento para atender da melhor forma possível. Então, para nós, isso já é metade do caminho percorrido, né? Dentro da inclusão. Sim, mas tanto para vocês, né? Quanto para nós, alunos, né? Isso é muito bom. Para ver como ressaltar também como que é importante a política de cotas, né? Porque só com o aumento do número de alunos que têm algum tipo de deficiência, que fez com que os professores eles começassem a ter o contato e, querendo ou não, eles mudam a mentalidade, mudam o jeito de ser. E eu vejo que essa mudança é para melhor, justamente pela demanda, né? Então, se a gente não tivesse esse recurso, a gente continuaria aí como era antigamente até. Sim, eu acho que a política de cotas, ela criou aí um abismo entre o que era e o que é hoje, né? E claro que hoje é muito, muito melhor. O interessante do IFMT, eu posso dizer isso como aluno, é que eles conseguem adaptar as matérias, as disciplinas, por exemplo, porque no meu... quando eu entrei no campus, eu fui fazer educação física e eu fiz xadrez. Isso é uma experiência que a gente pode contar. O IF adaptou, os profissionais adaptaram essa disciplina para mim de uma maneira brilhante. Eu consegui aprender xadrez, que foi algo que eu pensei que não ia dar certo, que eu não ia aprender. Tanto que eu posso dizer que hoje eu consigo jogar xadrez tanto num tabuleiro sem adaptação, quanto num tabuleiro em braille. Então isso é muito interessante. A didática, né, é incrível dos professores, isso é muito bom. A gente pode... A inclusão, por mais que falte muito, falta muita coisa para a gente alcançar o objetivo da inclusão, não só no IF, mas em todas as escolas, eu acredito. Isso que a gente tem hoje já
1000% certeza, bem melhor do que antigamente. Isso a gente pode ter certeza. É interessante esse ponto que o Luiz falou, que eu me lembro também de quando eu estudei no Instituto. Eu estudei no Campus Pontes Lacerda, do Instituto Federal. Eu entrei em 2010 e, assim, toda a minha trajetória na escola, né, falando de uma forma geral, para a gente aprender algumas coisas, você tem que ter criatividade, boa vontade e pessoas que têm essa força de vontade junto com a gente, né? E o NAPNE, para mim, foi bastante especial, né? Foi um divisor de águas na minha vida. Na época que eu fazia ensino médio, a coordenadora do NAPNE, que era a Anne, ela fez todo o intercâmbio com Cassiês aí em Cuiabá, para que eu fizesse o curso de atividade de vida autônoma, tivesse atendimento psicológico, orientação em mobilidade, tecnologias, né? Eu vejo que, assim, o NAPNE, ele é dentro da instituição, ele é um fator, uma rocha de apoio, tanto para o corpo docente, quanto para os discentes. E eu acho que é interessante também essas parcerias que podem ser feitas com o NAPNE, tanto para adaptação de material, quanto para intercâmbio com instituições que o Instituto, querendo ou não, ele não tem toda uma estrutura que é necessária para todas as deficiências, né? Sim. E eu acho que é importante ressaltar essa importância do NAPNE. E falando nisso, Edna, conta um pouquinho pra gente a sua história com o NAPNE. Desde quando você trabalha com essa área, que te levou a esses caminhos? Eu sempre gostei muito de inclusão, né? Mas quando eu entrei no Instituto, eu entrei em 2008. 2008 eu entrei na instituição. Quando eu entrei, eu trabalhei na parte administrativa, né? Trabalhei com gestão de pessoas. Então, fiquei lá 7 anos na gestão de pessoas. E aí, um belo dia, eu resolvi que eu iria prestar concurso para outro cargo, né? Que fosse mais voltado para a área pedagógica, já que a minha formação era letras, né? Então, eu queria algo mais voltado na minha área. Então, eu prestei concurso para um cargo de técnico em assuntos educacionais, né? Prestei lá em Goiânia e passei. Aí eu fui morar em Goiânia, no IFG, trabalhar no IFG e fiquei lá por 2 anos. Foi uma experiência muito legal, porque lá eu tive o primeiro contato, né? Assim, de trabalhar com educação inclusiva. Era um campus pequeno, estava nascendo, né? Quando eu entrei, ele não tinha 1 ano. Então, ele estava todo crescendo, né? Se estruturando, tanto na questão da infraestrutura, quanto do ensino e das suas próprias diretrizes mesmo. E a educação inclusiva já era pensada desde o nascimento, né? Então, lá eles tinham uma equipe muito boa de pedagoga, assistente social, enfermeira, odontóloga, médica, assistente social. Então, eles tinham uma equipe completa para trabalhar a educação inclusiva no campus. E aí, foi muito legal. Eu vi que eles faziam... eles tinham tipo um roteiro, né? Identificava os estudantes e, a partir dessa identificação, passava a fazer o acompanhamento e as intervenções. Então, quando eu voltei ao campus Cuiabá, né, eu voltei 2 anos depois, redistribuída, que era o meu campus de origem, apesar de eu ter ficado muito tempo na reitoria. Então, eu retornei e surgiu a oportunidade de ir para o apoio ao estudante na coordenação do NAPNE. Então, lógico que eu adorei, né? Agarrei com todas as 2 mãos e fui. Não me arrependo, né? É um trabalho muito gratificante. Quando, assim, o estudante coloca para a gente uma questão que ele está tendo dificuldade e nós conseguimos fazer essa adaptação, né? Dar certo, o aluno
supera aquela dificuldade e consegue efetivar a aprendizagem, isso é tudo pra gente, né? Então, é muito gratificante. E aí é isso que a gente está tentando. Que bacana. O Luiz já fez a gente passar por algumas experiências de adaptações, né, Luiz? Mas ainda isso falta. É muito interessante. Isso é muito interessante, porque a gente estava discutindo esses dias, eu conversando com uma professora que também é muito empenhada na área da inclusão, e eu estava falando que, no meu caso, pessoa com deficiência visual, acho que eu posso falar disso de forma geral, no caso de todas as pessoas com deficiência, né? Cada aluno é um aluno. Você não pode ter um padrão de trabalho com uma pessoa com deficiência visual para você seguir com todos que você encontrar. Eu estava conversando, você estava falando isso para uma professora amiga minha, que a gente não pode ter um padrão. A gente trabalha só com o braille ou só com o computador, por exemplo. Cada aluno vai se adaptar de uma maneira, não só a pessoa com deficiência, mas todos os alunos. Cada um vai aceitar melhor uma didática uma forma de ensinar, né? Então, cada aluno vai aprender de uma forma, né? Isso até me desperta aqui uma curiosidade para uma pergunta, Edna. A gente... sim, a gente encontra muitas salas de recursos em escolas estaduais e municipais, né? No campus Cuiabá, vocês pensam nisso? Vocês têm uma proposta de sala de recursos? E você sabe me informar se isso acontece? Se vocês têm uma proposta de sala de recursos, se vocês já encontraram isso em outros campos do IFMT? Então, nós temos o planejamento, né? Esse ano nós conseguimos o espaço, estamos fechando agora o pedido de compra dos materiais, né, que é provável que seja adquirido esse ano, dos equipamentos e materiais. Então, no nosso planejamento, a sala de recurso, a previsão é estar funcionando no início do ano letivo 2022, que será em fevereiro, se eu não me engano. Então, sim, tem esse planejamento, né, tem essa intenção e essa previsão. E já tem tudo encaminhado para isso acontecer, tá? Em outros campos isso acontece? No Instituto Federal de Mato Grosso, nenhum campi tem sala de recursos ainda. Nós tivemos esse ano, né, a criação de uma diretoria de inclusão, de educação inclusiva na reitoria. Eu esqueci o nome correto da diretoria, tá, pessoal? Mas ela envolve a inclusão. Então, essa diretoria, né, está em busca da criação dessa sala de recurso, né, da montagem dessa sala em todos os campi. No estado e no município, eu diria que eles estão bem avançados em relação à rede federal, né, dos institutos nessa questão. O Cassies é uma potência, né? Como o professor Vinícius falou. Estão mais avançados, né, Edna, justamente pela falta de alunos com deficiência na rede federal, né? Sim, porque como nós começamos a receber essa demanda a partir de 2018, mais ou menos, né? Eles atendiam essa demanda. Então, muito mais do que vocês, né? Isso, então eles têm muito mais expertise, né, do que nós, tanto que as nossas primeiras formações foram todos com profissionais do Cassies, né? Tem a psicóloga Ângela lá, maravilhosa, fez várias formações conosco, várias vivências com os professores, né, tanto em 2018 quanto 2019. Então, eles têm aí um conhecimento bem grande que a gente compartilha com eles. Eles também contribuem conosco, né, quando nós precisamos de avaliação psicopedagógica.
Nós já encaminhamos alguns estudantes, né? E nós temos essa parceria com eles. Então, o Cassies é um modelo, sim, né? Que tem muito a contribuir na nossa implantação. Eu gosto de falar sempre nos podcasts e acho que esse é um momento válido, porque eu acredito que pessoas com deficiência vão ouvir esse podcast também. Então é interessante a gente estimular, né? Você, Edna, se encontrasse uma pessoa com deficiência que não é estudante do IFMT, por exemplo, está terminando o 9º ano do ensino fundamental, você aconselharia essa pessoa a estudar no IFMT? Com certeza. Iria ajudar ele a fazer a inscrição no vestibular e ainda daria as dicas dos direitos que ele tem quanto à acessibilidade no processo de inclusão. É uma escola, o Instituto hoje é referência, né, para o ensino médio, então, o ensino técnico, então os estudantes têm muito a agregar, né, na sua vida acadêmica estudando lá. Então, com certeza, eu recomendaria sim, tanto para o estudante com deficiência quanto para o não deficiente, né? Não teria nenhuma distinção quanto a isso, não. Então, é assim, pessoal que tem deficiência, que está escutando aqui o podcast, que vai escutar esse podcast um dia, eu tenho deficiência visual, o professor Vinícius tem deficiência visual, nós estudamos eu estudo atualmente no IFMT, ele estudou e hoje é professor. E sou aluno também aí do Campus Cuiabá agora, no mestrado. Então, legal! Então vale a pena, pessoal. Vamos. É o que eu falo, tenta. Você não vai perder nada em tentar. Tentar é sempre bom, arriscar. Se a humanidade, por exemplo, não arriscasse, eu acho que não teriam. A gente não teria evoluído tanto. Então, arriscar é sempre bom. A gente pode tentar. A gente pode não conseguir, mas a gente tentou. Isso é ótimo. E usufruir também, né, Luiz? É seu direito ter uma educação de qualidade. Claro. No Instituto a gente trabalha cada dia aí para melhorar a qualidade da educação que a gente promove. E como o Luiz falou, assim, eu fui aluno do ensino médio, fui aluno do ensino superior, estou sendo aluno na pós-graduação, fui técnico administrativo, agora estou como professor, passei por todas essas instâncias no Instituto. E na época que eu fiz o ensino médio, o ensino superior, não existiam cotas ainda. E agora é um direito seu que está aí, você tem que usar. E o interessante é o seguinte, né, professor? Eu acho que você vai concordar comigo e acho que a Edna também vai concordar. Quando você entra no IF, você não quer mais sair. Exatamente. Eu que eu diga, né? Exatamente. Eu que eu diga. Quando você entra no IF, você não quer mais sair. Não quer sair. Aí você emenda o ensino médio com o superior, com a pós-graduação, como foi a trajetória do professor Vinícius aí. Sim, você e, não assim, quer processos... sair, sabe? Que bom, Luiz. E os processos seletivos, né? Você, estudante que tem alguma dificuldade, alguma necessidade específica, os processos seletivos podem ser adaptados, né, para essa necessidade. Então, não deixe que a barreira do processo seletivo, né, te impeça de tentar. Falando nessas adaptações, Edna, dentre esses 80 alunos que a gente já tem no Instituto, quais são as especificidades deles? Quais os tipos de deficiência? A maioria hoje é deficiência visual, principalmente a visão monocular. Então, nós temos muitos casos de visão monocular, temos 5 casos de baixa visão grave, temos vários casos de deficiência auditiva, né? Mas apenas um dos estudantes usa Libras.
Os demais usam aparelho, né, auditivo. Então, por enquanto, somente um usando Libras, que é a nossa Tem mais intérprete. tem mais uma pessoa, alguém com cegueira total? Não. Lá, ou são só baixa visão? Somente baixa visão, Luiz. Tá? É uma dificuldade bem pessoal, grande, olha né? só. Mas é baixa visão. Nós temos muitos alunos com deficiência visual total em Cuiabá no ensino fundamental. Eu posso dizer que a gente está esperando eles lá no IF. Olha Com que certeza. legal. O Luiz está, como se diria, desbravando, né, o caminho, nos dando os direcionamentos aí de preparação do campus, adaptações. Então, eu creio que até o ano que vem aí a gente já estará bem mais preparado para receber muitos estudantes. E outra coisa que é importante falar para que os alunos possam se encorajar a vir justamente isso. Se você não ocupar o seu lugar, que é de direito lá das cotas, o Instituto ele não é perfeito, mas ele tenta ao máximo atender as necessidades dos alunos, de forma geral, não só para quem tem deficiência, mas para todo mundo. E quando a gente recebe um aluno com deficiência, né, é aí sim que a gente vai ter a experiência necessária, vai tentar ver as estratégias, vai se adaptar a esse aluno para poder atender os alunos que têm as especificidades também. Sim, uma questão que eu considero bastante importante também, né, é a questão da socialização, né, dos estudantes conviverem com as diferenças. Se nós fôssemos uma escola homogênea, né, com apenas um perfil de estudantes, nós não teríamos essa riqueza, né, de socialização, de pessoas convivendo com as diferenças, né? Então, isso é muito importante, a escola tem ali alunos que trabalham inclusão por eles mesmos, fazem projetos, fazem ações. Então, é bonito ver os estudantes mesmo se mobilizando, né, para que essa inclusão aconteça. E essa é a graça do IF, né? As diversidades, é isso que torna o IF tão incrível, né? Verdade, Luiz. Outra questão importante também é que só ocupando esse lugar que a gente vai poder sonhar com aquilo que eu falei lá no primeiro podcast, né? Um dia, eu espero que a sociedade ela não precise mais ter inclusão, que ela seja pensada para todo mundo e não só para um grupo específico de pessoas que tem que incluir as outras pessoas. E quanto mais a gente ocupar esses espaços e promover essa inclusão, quem sabe nossos netos aí já possam ter essa sociedade. Sim, a inclusão, ela para a gente conseguir, para a gente interpretar o que o professor Vinícius falou, isso é muito interessante. A inclusão tem que ser algo comum, tão comum, por exemplo, é super comum você ver uma pessoa sem deficiência, né? Por exemplo, dando aula, ministrando aulas. Isso tem que ser tão... uma pessoa com deficiência pode dar aula, isso tem que ser comum, não tem que ser algo estranho, algo inédito, incrível, algo... Exatamente. Como eu falei naquele primeiro episódio, a inclusão só existe porque existe a exclusão. Sim. E quando a gente deixar de ter a exclusão, a gente não precisa mais da inclusão, né? Que todo mundo já vai estar incluído. Porque já vai ser algo comum, vai ser algo normal, né? E não precisaremos mais do NAPNE, nem de profissionais específicos. Ontem nós tivemos... eu acho que sempre a gente vai precisar, hein, Edna? Ontem sempre entram profissionais novos, né? E cria-se novas profissões, porque a gente né? tem que se adaptar a
assim, é como a gente falou, todas as deficiências têm uma especificidade e tal. E sempre a gente vai precisar do NAPNE para estar apoiando a gente dentro da sala de aula para lidar com essas Até porque vocês especificidades. são incríveis, né, pessoal? Então, ontem nós tivemos uma formação na Semana Pedagógica, né? Nós convidamos uma profissional de atendimento educacional especializado lá do IFMS para vir falar com os nossos professores, né? E ela colocou essa questão, a gente estava falando de inclusão, né, na oficina, e aí ela colocou, vai chegar um momento que vocês não vão mais precisar de mim, vocês não vão mais precisar do NAPNE, né, de forma geral, assim, vocês vão precisar de profissionais pedagógicos, de equipe pedagógica, né, para trabalhar com todos os alunos de forma geral, mas não vai precisar de um profissional de atendimento educacional especializado. Então, isso foi bem forte, porque tem que ser o nosso objetivo, né? Chegar a um ponto em que não precise de um profissional específico para os estudantes com deficiência, mas que todos sejam incluídos e uma equipe pedagógica dê conta dessa demanda geral. Então, foi bem forte a fala dela, ela brilhante, a professora Rúbia, e foi muito legal essa questão da gente deixar de existir um dia. Então, professor Vinícius, pode ser uma possibilidade. Vai demorar um pouco? Vai, porque falta muita coisa para acontecer. Vai. Igual eu falei, quem sabe nossos netos aí. Isso. Bisnetos, professor, certeza. Eu espero que sim. É muito interessante a nossa conversa sobre inclusão, porque, como eu falei, a gente tem muitas dúvidas, né? Inclusive, a gente pede para quem assistir a gente, que tiver dúvida, para deixar nos comentários, né, da plataforma do YouTube, né, onde a gente posta os podcasts. Se você estiver assistindo outras plataformas também, Luiz, tem as nossas redes sociais na descrição. Sim, acho que tem como comentar por lá também, né? Também. Então, você falou, né, do IFMT, que vale a pena a gente estudar, vale a pena uma pessoa com deficiência estudar, porque o IFMT, ele está, o campo está se preparando constantemente, né, sempre com formações de acordo com cada deficiência, né. Então, você sabe, você sabe me dizer se já houve algum aluno com deficiência, por exemplo, que foi para um intercâmbio pelo IFMT ou não? Que eu me lembre, não me lembro, Luiz, de ter tido. No período que eu estou na coordenação do NAPNE, não. Como o intercâmbio não é anterior a 2015, né, 2016, eu acredito que não. Tá? Sim. Nos últimos anos, não que eu tenha participado dessa mobilização, não fiquei sabendo. O interessante do IF são as formas que os professores conseguem adaptar às disciplinas. Esse é um assunto bastante interessante também, Luiz. Sim, conversar, né, com alguns professores, isso é legal. E, assim, conversar um pouquinho, assim, sobre a sua experiência como aluno do Instituto. Quais foram as maiores dificuldades e quais foram as maiores desafios, modificações que você já teve até hoje no IF? Isso é muito interessante a gente falar, né, porque eles... vão adaptando, né? Isso é muito gratificante, é incrível para a gente, porque só quem vive... Porque tem alguns conteúdos que são meio chatinhos de aprender, né? Sim, Química orgânica mesmo, eu tinha muita dificuldade de aprender. E aí eu lembro que teve, quando eu estava no ensino médio, o professor Edinaldo, ele estava trabalhando com ligação de elementos e tal, formação de moléculas, e aí ele arrumou tipo uma representação física dessas moléculas. Eu lembro que tinha
os carbonos que tinham as 4 ligaçõezinhas, aí tinha tipo umas hastezinhas que você espetava era tipo uma bolinha que representava o átomo, e aí tinha vários tipos de átomos, vários tamanhos diferentes. Então, isso é um tipo de adaptação, aí formava aquelas as moléculas, éter, benzeno, e com Isso é muito interessante, números porque eles vão diferentes de átomos. adaptando. E quem vive, quem passou por essa dificuldade, sabe que não é fácil a gente Aprender tudo. aprender, e a gente sabe que não é fácil para o professor adaptar. Mas lá no IF eles conseguem. Eles são, olha... Cara, eu tive aula de desenho técnico. E aí, Nossa! como você põe um cego pra desenhar? E aí eu era o professor Ricardo Venâncio na época. Eu desenhava no CorelDRAW e ele me ensinou a desenhar por coordenadas. Só que era uma função, menino. E eu fazia as plantas tipo um plano cartesiano. Aí você ia fazendo os cálculos ali das intersecções da série, das linhas, e aí ia montando as plantas que eu... Isso aí já foi na faculdade, já. Mas isso é interessante. Foi algo diferente que eu... É para você que tá ouvindo saber, né, como que a gente... Dá um jeitinho. A gente dá um jeito. Isso, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Às vezes é difícil, mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Vou procurar aqui. E falando nisso, Edna, no NAPNE, assim, quais foram tem alguma demanda que foi mais difícil de atender, algo assim, alguma experiência que você tem para relatar pra gente? Tivemos várias, né? Várias que realmente exigiu bastante atenção, né? A gente compreender aquele conteúdo também, né? Aquela disciplina para poder dar o apoio para o professor. Então, teve algumas disciplinas bem complicadas. De modo geral, eu considero que as disciplinas técnicas são mais difíceis, mais né? Complicadas. São mais difíceis de adaptar do que as disciplinas da base comum. Porque a base comum, ela já tem aí um longo caminho, né? E envolveu várias adaptações no decorrer do tempo. E as técnicas é uma novidade, porque os institutos, eu acho que são pioneiros, né? Nessa questão do ensino técnico e na oferta, na entrada de estudantes com deficiência. Então, tudo é novidade em relação às disciplinas técnicas. Então, sempre, todo ano, nós temos alguma disciplina de informática, de eletrotécnica, de engenharia, né? Que demanda aí uma atenção específica. E aí a gente vai buscar exemplos, né? A gente está sempre buscando exemplos, porque, na verdade, a gente não inventa nada, né? A gente sempre pega a ideia, sempre alguém já teve essa ideia e trabalhou algo. Então a gente está sempre em busca do que já foi feito para a gente partir daí. E teve alguns exemplos, assim, por exemplo, um aluno com baixa visão, né? Num curso que exigia justamente elaborar projetos. Então a gente descobriu que um instituto lá do Espírito Santo criou uma apostila de desenho técnico para a área de edificações. Então já foi a partir daí que a gente começou a trabalhar, né? Não seguimos à risca, né? Porque eles trabalharam uma conceitualização bem complicada lá, mas nós conseguimos chegar perto e o estudante conseguiu aprender, né? E projetar, assim, fazer os projetos. Acho que isso é motivo de muita alegria para vocês, né? Nossa, é o máximo. Assim. É muito legal, Luiz. Pode Desculpa, pode terminar. Mas, assim, isso não quer dizer que sejam só as técnicas, né? Nós temos aí a matemática, frequentemente nos traz aí os desafios, né? Principalmente com estudantes com algum déficit cognitivo, né? Deficiência intelectual, alguma questão assim.
Então, as disciplinas de exatas são sempre um desafio. Uhum. E falando um pouco desse assunto delicado aí, como que está sendo essa relação dos alunos com deficiência na pandemia? Imagino que a NAP deve estar quebrando a cabeça muito, né? Nossa. Já é uma novidade para todo mundo, né? E eu falo sempre Fica mais pra difícil, gente né? que tem deficiência, tudo é mais complicado ainda, né? Exatamente, exige Como é que tá sendo essa experiência? adaptações bem mais complexas, né? E assim, não são só adaptações curriculares, a gente sentiu que houve mexeu muito com o emocional, né, dos estudantes de forma geral, dos estudantes, dos professores, né, de todos nós. Com certeza. Então, além de lidar com as questões de substituir, né, o ensino presencial por ensino remoto, participar de aulas online, ao vivo, fazer atividades, se disciplinar, né, para estudar lá na sua casa, sentadinho, que geralmente em casa é um momento que você está relaxado, né, e tal, não tem aquele foco que você tem em sala de aula, né, cujo objetivo é você estudar. Então foi bem complicado, a gente trabalhou algumas práticas de estudo, né, o ano passado. Esse ano a gente retomou com os ingressantes, mas de modo geral exigiu bastante esse apoio emocional mesmo. A nossa psicóloga fez um trabalho bem frequente nessa questão. Interessante, bacana. Fica tudo um pouco mais, um pouco não, bem mais complicado, porque, por exemplo, lá na sala de aula é até mais fácil, por exemplo, a gente conversar com o professor, ou então ficar um pouco mais de tempo na escola. Agora, online, de modo, né, remoto, como nós estamos, complica um pouco. Mas o NAPNE, como sempre, né, se inovando, evoluindo a cada dia, né, para trazer a inclusão e a acessibilidade no ensino da melhor forma possível, né? Então, acho que nós conversamos bastante. foi né? bastante sobre a inclusão. Nós conversamos bastante, abordamos os assuntos mais comuns, né, para a gente conversar sobre inclusão. E eu espero, né, voltar mais vezes aí para aprofundarmos mais aí em assuntos mais específicos da inclusão na escola, né? Agradecer então a presença da Edna, né? Foi maravilhoso essa entrevista. Acho que vai contribuir muito para quem ouvia esse podcast também. E como sempre, né, o objetivo do podcast é a gente tirar dúvidas, né, para combater aí a falta de informação, né, de quem ouve o nosso podcast, que às vezes precisa entender, né, o assunto que a gente está tratando. Às vezes para trabalhar com uma pessoa com deficiência, ou para entender mesmo, tirar essa dúvida e adquirir um pouco mais de ter um pouquinho mais de contato, né? Acho que essa é a nossa principal missão, né? Então, é importante. Pode falar, Ed. É importante, né, nós falarmos sobre inclusão. Então, a escola nunca vai ser inclusiva enquanto nós não falarmos sobre isso, enquanto os estudantes com necessidades específicas não se apresentarem, né? Enquanto não houver essa interação real entre os deficientes, os não deficientes, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E é isso que faz a escola inclusiva, que todos estejam lá presentes, né? E a partir desse momento a gente trabalha a socialização, a inclusão, né? E o olhar para a diversidade.
Então, eu acho muito importante. Quero deixar aqui o recado, né, para todos os estudantes que pretendem fazer um seletivo, entrar no IF ou em qualquer outro local, né, em qualquer outra escola, que não desistam, né, que não parem os estudos por receio de não ser bem recebido ou qualquer coisa parecida, tá? Não desistam, e o IF está de portas abertas. Maravilha. Agradecer imensamente a presença da Edna. Foi muito esclarecedor, muito bacana o papo. Tive algumas lembranças aí que foram muito boas também. E deixar essa mensagem, né, pessoal? A inclusão tem que partir da gente também, né? A gente tem o direito, a gente tem que usufruir desse direito. E só a partir do momento que a gente começar a utilizar esses recursos, como as cotas, o ingresso, a assistência que as escolas elas têm que dar para quem tem deficiência, que isso vai começar a se tornar mais eficiente. Então, agradecer mais uma vez, Edna. Eu que agradecer o Luiz também. Foi maravilhoso. Obrigada, Um abraço, Luiz. até a próxima. Maravilhoso. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Agradeço ao professor Vinícius, que está participando com a gente também, a Edna, a todos que assistiram, que escutaram até aqui a gente, né? Foi um pouco longo, mas acredito que vai ser muito eficiente. Compartilhem, então, curtam aí o nosso podcast, divulguem o nosso trabalho para o máximo de pessoas que puderem, para que a gente possa esclarecer mais dúvidas para outras pessoas que talvez tenham também. Se tiverem alguma dúvida, comentem, então, né, se tiver ao nosso alcance, a gente vai responder com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.